Hoje a proposta é foco no P maiúscula, falar sobre correr contra o tempo. E por que falar sobre correr contra o tempo, né? Nós já estamos aí com um edital que já foi publicado, que está aí já com prazos estabelecidos. Então, em tese, não se dá para fazer muita coisa. Mas claro que é preciso estabelecer um cronograma para não se perder os prazos, visto que isso também pode ser um erro cometido por alguns participantes nesse processo de seleção que acabam fazendo com que eles sejam aí desclassificados. E agora, né, vem como correr contra o tempo, já com o edital aberto, com prazo de inscrição que está para se iniciar aí no começo de agosto. Então, a gente vai abordar hoje, de forma breve, alguns aspectos importantes nesse sentido. E, inicialmente, não dá para fugir daquilo que já está estabelecido. O edital já foi publicado e já tem um cronograma de tarefas e de atividades. Isso vai incluir, né, a inscrição, a submissão do material que você vai precisar para essa seleção, data de prova, e muitos outros aspectos, né, pertinentes aí à seleção. E aí nós temos o quê, né? Dentro desse processo seletivo nós teremos algumas etapas. O processo de inscrição, né? Nós teremos aí, antes desse processo de inscrição, na verdade, durante o processo de inscrição, a gente vai ter aí o processo de isenção, né, da taxa, que alguns alunos aí podem estar se utilizando, porque a inscrição custa lá, né, R$ 200. Isso aí já é uma oportunidade que vocês podem estar buscando. E aí nós temos dentro do processo de seleção, nós temos a inscrição, que é uma das primeiras etapas, tá? Isso porque se você não mandar a sua documentação adequada, no formato correto, você pode ter sua inscrição indeferida. E aí você acaba perdendo, né, a chance de participar do processo seletivo. Depois da inscrição, nós vamos ter ali, né, a prova, se eu não me engano, acho que é uma das primeiras etapas, ou é a análise curricular. E aí um dos dois vem primeiro. E depois desses dois momentos, né, prova e análise curricular, a gente tem a análise do projeto, onde os professores vão avaliar o seu projeto ali dentro dos critérios que são estabelecidos. E, inclusive, dentro do edital, tem um anexo, tá, com esse documento, com essas informações sobre quais os critérios que eles vão estar avaliando dentro desse projeto de pesquisa. Na sequência, a gente tem ali a entrevista, né, a defesa desse projeto, tá? E pensando já aqui nesse cronograma, o que é que você consegue fazer até o último dia ali, o penúltimo dia? Eu vou colocar penúltimo dia, porque vai que cai a sua internet, vai que acontece algum imprevisto, que você entra aí no esquecimento. Então, pense sempre ali nos últimos dias, não deixe nada para a última hora. Só para quem aí realmente está chegando de última hora aqui, né? Deixa ali, tenta se programar ali, pelo menos para a última semana, para já se livrar desse processo de inscrição, né, de mandar suas documentações e tal. E aí, o que é que você vai fazer dentro desse cronograma? O que é que você consegue trabalhar dentro de um mês, que é o que a gente tem aqui, né? A gente tem 1 mês e 10 dias, 11 dias, tá? Porque as inscrições, elas vão até o final de agosto. E a gente ainda está no dia 20 de julho. Então, você tem aí um prazo extenso. Tá, o que é que eu consigo fazer dentro desse período? Primeiro, uma das coisas que você pode estar tentando aqui buscar para melhorar, né? Para melhorar o seu currículo, trabalhar no seu projeto e se preparar para a prova escrita. O ideal desse primeiro momento seria se preparar para esses momentos. E aí, o que é que a gente pode estar lançando mão aqui nesse primeiro momento, antes da inscrição? Participar de algum evento, e aí você tem que fazer aquela análise do seu currículo. O que é que eu preciso melhorar aqui para obter a melhor nota e o que é que eu consigo, né, fazer dentro desse período. E aí participar de algum evento científico é possível sim. Submeter algum trabalho que vai lhe sair antes dessa data final, tá? E aí é mais difícil, mas, por exemplo, você pode pontuar lá na área de cursos. E curso você consegue fazer durante esse período. Então, você vai conseguir facilmente ganhar aquela pontuação. Mas, claro que, por exemplo, submeter um artigo
que já vai precisar estar publicado, e dentro do seu curricular, ali você vai ter que correr bastante para poder conseguir. Tá? E por isso, né, pensando nesse sentido, que a gente tem um programa de mentoria que tem a ideia de que aconteça antes desses processos seletivos, para estar ali desempenhando algumas características, melhorando alguns aspectos do seu currículo para aquela seleção que você já está com foco, né, que já está com uma ideia. E aí, inicialmente, dentro desse cronograma, é pensar isso, o que é que eu posso melhorar e o que eu preciso trabalhar antes desse processo ali de inscrição. Na sequência, a gente tem primeiro esse cronograma, que eu acabei de falar, a gente tem que pensar nos eventos, no que eu preciso melhorar no meu currículo. Claro que você não pode, né, esquecer ali do projeto de pesquisa que você vai precisar desenvolver, né, e das questões da sua prova escrita. E aí, dentro desse cronograma, um dos critérios que é fundamental para quem está correndo aí contra o tempo é não se esquecer dos prazos. Porque o que acontece? Você pode estar ali pensando, eu só vou fazer essa seleção se eu conseguir a isenção. Tá? Você tem que anotar ali onde você vai, naquele lugar, na sua casa, onde você vai estar todos os dias passando por ele, por exemplo, na geladeira. Prega esse cronograma na geladeira para você não perder os seus prazos. Passa lá o marca-texto para não perder os prazos. Usa o método post-it, faz aquele resumozinho bem simples, coloca as datas e coloca lá no lugar que você olha todos os dias. Pode ser lá no espelho do banheiro, na porta do guarda-roupa, na escrivaninha, se você usa a escrivaninha todos os dias, tá? O importante é lembrar. Perdi o prazo, então você vai, consequentemente, isso ali vai lhe prejudicar dentro do processo de seleção. E o que é, para quem está aí correndo contra o tempo, o que é que outro recurso que você pode estar utilizando? Procurar a sua rede de apoio. Em que sentido? A rede de apoio familiar, a rede de apoio profissional, acadêmica, para estar lhe ajudando ali na questão de escrita, né, científica do seu projeto de pesquisa, para estar lhe ajudando ali para lhe indicar, lhe recomendar o material para você estar lendo para as suas provas escritas, para estar ali lhe apoiando, dando uma força, né, para você aguentar esse rojão que é mais intenso para quem não se preparou até hoje para esse processo de seleção. Então, para correr contra o tempo, procurar essa rede de apoio. Tá, vou procurar eu tenho uma rede de apoio acadêmico. Como é que eu posso utilizar isso? Professor, eu estou aqui, vou participar do processo de seleção do mestrado. Queria saber se você pode dar uma olhada no meu projeto de extensão que vou submeter. E aí você faz aquele seu projeto, manda para o seu professor, manda para um amigo que tenha uma habilidade em escrita científica para ele dar uma olhada e lhe ajudar ali, totalmente viável possível. Tá sendo estressante, procura sua rede de apoio familiar para estar lhe apoiando ali nesse processo de seleção, porque isso pode ser estressante. E principalmente para quem decidiu que vai fazer mestrado agora, ou quem já vinha sonhando, que não se preparou. Porque o ideal era você já chegar aqui tendo uma ideia de quem será a sua linha de pesquisa, quem serão os seus orientadores, quem será, né, aliás, o seu orientador, que você tem uma ideia, com o seu projeto já ali com um esboço quase ali 70% feito, produzido, já ter construído ali, ter pensado, né, ter lido alguns materiais, alguns artigos sobre aquele tema que é cuidado e enfermagem, né, que é o tema da prova escrita. Então, esse processo, né, de rede, de procurar uma rede, é nesse sentido, de estar ali se apoiando em outras pessoas para estar ali direcionando. E nesse processo de seleção, para quem está aqui correndo contra o tempo, uma das coisas que a gente não pode esquecer, né, é do foco. E como assim o foco? Eu vou participar desse edital. Uma vez eu recebi uma mensagem de um aluno que ele perguntou assim: professora, você acha que é melhor eu escrever um projeto e participar só de uma seleção, ou é melhor eu participar de 4 seleções? E aí eu disse assim: veja bem, é muito diferente
os processos de seleção são muito distintos entre si, porque pode muito bem uma seleção não exigir tanto e outra seleção já ser mais objetiva e ser mais exigente, por exemplo, exigir que você faça, né, uma prova objetiva, então ali ela já está sendo mais exigente. E existem mestrados nesse sentido, tá? Que fazem ali aquela prova, né, que é uma prova que a gente chama assim, prova de marcar, né, com questões, 40, 50 questões, então ali ele é mais exigente. Mas existem os mestrados que são mais, os programas que são mais suaves, que vão cobrar o quê? O seu projeto, o currículo, né? E tem mestrado que é mais ainda simples, o processo de seleção é mais simples, que eles vão analisar só uma carta de recomendação, que às vezes eles exigem, e ali a questão curricular, né? Isso vai depender muito do programa, qual é a proposta do programa em si. Então, nesse momento, o ideal é ter foco, tá? Nesse processo de seleção, eu estou almejando aqui 2 programas de mestrado. O que é que eles têm em comum e o que é que eles não têm em comum, tá? Por exemplo, um aluno perguntou mas eu vou ter que fazer 2 projetos de pesquisa para 2 programas diferentes. Então, veja bem, como é que você vai conseguir focar? Porque para quem está correndo contra o tempo, é importante focar, né? Para não perder aí a cabeça, tá se dedicando mais a algumas coisas e perdendo tempo com outras que não são necessárias. Então, se nesse momento de correr contra o tempo, é preciso ter foco, como é que você vai fazer 2, 3 seleções ao mesmo tempo? Exceto se você conseguir avaliar ali as condições, de forma que não vai colocar ali os seus desejos em cima, isso ali vai lhe... Entendeu? É analisar de fora e pensar assim, tá, vou olhar agora. Esse aqui, os 2 pedem, esse aqui eles estão pedindo, por exemplo, pede prova escrita? Não pede prova escrita. É só projeto, aí o projeto, as linhas são parecidas. Então eu consigo reaproveitar muita coisa de um projeto de pesquisa para outro. Então, tudo bem, tá? Mas aí coisas que são muito distintas. Por exemplo, eu vou participar de 4 seleções. O aluno ele perguntou se era melhor ele escrever só um projeto e participar de uma seleção ou se seria melhor para ele participar de 4 e teria mais chances. Aí eu peguei e fui bem sincera. Olha, você tem que ter foco no que você realmente quer, porque a grande chance de você perder as 4, porque você precisa se dedicar para um. Analise a situação, né? O que é que cada seleção está pedindo. Então, nesse processo de quem está correndo contra o tempo, é importante se atentar ao cronograma para não perder os prazos, estabelecer, né, o que é que você precisa, o que é que você consegue melhorar dentro desse período, o que é que você pode melhorar ali, né, nos seus cursos, em participação de eventos, em submissão de trabalhos em eventos científicos que saem rapidinho, né, nesse período aí de 30 dias. Então, correr contra o tempo é isso. É tentar identificar onde eu posso melhorar o meu currículo, trabalhar no seu projeto de pesquisa, procurar a sua rede de apoio, se atentar aos prazos, né? Dentro dessa rede de apoio, a gente pode lembrar que enfatizar novamente dos seus professores que você tem mais afinidade, manda um e-mail direitinho se identificando, dizendo, professor, vou participar, gostaria muito que você me apoiasse nesse processo de seleção e queria que você me desse uma opinião sobre esse artigo. Ou então, se você já tem um WhatsApp, fala assim, né, lá no WhatsApp. Lembrar de sempre ser cordial nas mensagens que a gente vai estar mandando para os outros, né? Porque já recebi, né? Já vi alunos que, por exemplo, vão mandar um projeto para uma pessoa ver e a pessoa nem sabe, a pessoa só manda o projeto. Não tem nem assunto no corpo de e-mail, né? Nem assunto, nem nada. E aí é bom você identificar, né? Colocar lá, escrever um e-mailzinho direitinho. Professor, bom dia, fui sua aluna. Se identifique porque você foi aluna dele. Às vezes você se lembra bem dele, mas ele não lembra bem de você. Então, aí não custa nada procurar essa rede de apoio. Eu, enquanto professora, enquanto acadêmica, ainda estou nessa condição, né, durante o doutorado, adoro colaborar, né, estar participando desse processo de seleção das pessoas, porque eu vejo... meu interesse é genuíno, né? É um interesse de realmente poder colaborar e contribuir nesse processo de seleção, porque muitas vezes as pessoas estão lá bem interessadas, mas precisa só de, por exemplo, uma ajudinha em alguma coisa que é muito
simplória, significativa, tá? Então, nesse processo de estar procurando sua rede de apoio, é interessante procurar aí várias pessoas. Aí, esperou um dia, 2 dias, a pessoa não respondeu, procura outra rede, tá bom? Vou dar uma olhada aqui. E não se esquecer, nesse processo de seleção, do foco. Meu microfone caiu aqui. Não se esquecer, nesse processo de seleção, que o foco é algo que é realmente importante aqui. Estabeleça suas prioridades, porque não adianta pensar em 10 seleções ao mesmo tempo, em concurso, em estar ali, por exemplo, com vários cronogramas, a não ser que você faça aquele gerenciamento de tempo e dê a importância, né, para aquilo. Porque isso aqui, né, a proposta do mestrado é te tornar ali um enfermeiro docente, é te ampliar ali as suas possibilidades dentro dos processos de seleção. Muitas vezes, ter ou não ter um diploma de pós-graduação faz o diferencial. E a gente sabe que, por exemplo, em algumas seleções, eles vão contar, assim, as especializações que a gente consegue fazer, né? Mas o mestrado, ele também pontua, tá? E aí ele pode aumentar ali, né, as suas pontuações, os seus leques de opções. Então, pessoal, o que eu tinha para falar, correndo contra o tempo, hoje era isso. Hoje a noite era essa. Agradeço quem apareceu por aqui. Eu vou cortar esse vídeo, eu vou cortar essa live e vou colocar ela disponível no Rios para quem quiser, né, ter interesse aqui para estar reassistindo novamente. Obrigada, pessoal, e boa noite.